Boa tarde a todos. Começar falando da satisfação que está aqui, né, em casa, conversando com colegas, né, e alunos, ex-alunos. E eu acho que a gente deveria ter mais eventos como esse, né, devido ao sucesso que está tendo. Porque pela manhã eu já fiquei surpreso pela grande quantidade de pessoas que estavam participando. Mas, pô, então a tarde vai ser mais rica ainda, né? Pois é. Então, parabéns à coordenação do curso, a coordenação do curso de licenciatura, a coordenação do curso de matemática, da área de matemática de Ron, a professora Marta, parabéns lá pela iniciativa, né, do evento, e aos colaboradores, João, as meninas que estão ajudando. E é uma honra, né, estar aqui. E quando Marta nos convidou, né, eu, Juarez e Yara, ela sugeriu o tema tecnologia, né, para a gente falar. E ela deixou bem aberto. Né? Ela sugeriu também que a gente falasse um pouco de GeoGebra, porque eu acho que é o que é o software que a gente tem mais afinidade, boa tarde, que é o que a gente vem trabalhando aqui nas nossas aulas, tanto eu, quanto o Juarez, quanto o Diário. Tá? Só que ela disse que eu ia abrir a palestra, né? Ia dar essa introdução. Então, como o tema é tecnologia, vou fazer aqui um apanhado, né, um pouco sobre a tecnologia no ensino de matemática, né? E depois a gente vai direcionar a palestra um pouco para o GeoGebra, mais especificamente. E no final a gente vai falar de uma outra tecnologia que está sendo muito badalada, né, atualmente. Tá bom? O tema que eu escolhi para a nossa palestra é transformando o aprendizado matemático, o poder da tecnologia na sala de aula. Escolhi esse tema porque eu acredito que sim, a tecnologia tem esse poder, né, de impactar numa aula de matemática, tá? No aprendizado de matemática. Eu sou bastante entusiasta, né, da tecnologia e eu acredito que sim, ela pode contribuir e muito para que a gente melhore como professores, né, a nossa prática em sala de aula e também contribuir para o aprendizado, né, de vocês estudantes e futuros professores. Tá? Bom, então, como eu já falei, nessa palestra, né, a gente vai mergulhar um pouco nessas inovações tecnológicas que têm surgido, né, comentar um pouco sobre os aplicativos interativos, inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas que estão revolucionando a forma como os alunos estão abordando a matemática. Né? E ao final dessa palestra, eu acho que, eu acredito, né, e espero que vocês se sintam inspirados e a lidar com a tecnologia, né, e utilizar essa tecnologia, né, e perceber o quão capaz, né, o potencial transformador que essas ferramentas têm, né, para o ensino e aprendizagem de matemática. Bom? Pode passar, por favor. Mas antes, eu achei, pesquisando um pouco sobre o tema, né, tecnologia, eu encontrei esse vídeo, que foi uma produção do pessoal de mídias lá, inclusive da UFPB, de mídia e comunicação, e ele mostra uma animaçãozinha sobre a evolução das tecnologias na educação. Eu achei bem interessante e trouxe para a gente dar uma olhadinha, um vídeo curto, 4 minutos, para a gente refletir um pouco sobre a evolução da tecnologia em sala de aula. Por favor.
Alguns já disseram essa época aí já. Eu peguei. Associa logo a tecnologias digitais, né, que a gente tem hoje, com computador, celular, internet. Mas, se a gente for pegar o pé da letra, né, a própria escrita é uma tecnologia. Então, ao longo de toda a história, a gente a tecnologia sempre esteve ligada, né, atrelada à educação. Bom, o questionamento que a gente se faz, que todo mundo se faz, né, não só na área da educação, assim, de forma geral, será que as máquinas vão nos substituir? Né? Será que os professores serão substituídos pela tecnologia? E há meio que um consenso, ou pelo menos a maioria dos pesquisadores, avaliam que não. Existem fatores, né? Existem razões que mostram que a tecnologia não substituirá o professor, mas os professores podem ser complementados pela tecnologia. Eu sempre penso e defendo, né, essa ideia de que a gente pode usar a tecnologia como nosso aliado, certo? É o meio termo, né? É tudo um equilíbrio, né? Não só a tecnologia, e o professor ele não pode ficar meio que parado no tempo, né? Sem fazer uso da tecnologia, enquanto o mundo todo, todos os nossos alunos fazem acesso, né? Têm acesso à tecnologia e utilizam essa tecnologia. Então o professor tem que tentar acompanhar, né? E usar essa tecnologia a seu favor. Os professores, eles não serão substituídos pela tecnologia, mas é uma tendência de que aqueles professores, e isso serve para os futuros professores, né? Uma tendência de que os professores do futuro, os próximos professores, essa nova geração, se não acompanhar esse avanço tecnológico, se não fizer uso dessa tecnologia, né, na sua área, na educação, no ensino, ficarão sim defasados, ficarão sim para trás e serão sim substituídos por outros professores que fazem uso da tecnologia, que dominam a tecnologia. Tá? Bom, quais são as razões pelas quais a gente avalia, né, que os professores não serão substituídos pela tecnologia? Bom, eu mencionei aqui algumas delas. A primeira é as relações interpessoais. Né? Nós desempenhamos um papel crucial no desenvolvimento das relações interpessoais, né, com os alunos. Tá? Próximo. Ninguém mais motiva melhor um aluno, né, do que um professor. Tá? O professor tem a capacidade, né, de ouvir o aluno, de entender o aluno, né, de sentir que aquele feedback como o aluno está sentindo naquele momento, em tempo real, e ele é capaz de motivar, de responder o aluno. Tá? Isso nenhuma máquina pode fazer. Né? Habilidades sociais e emocionais. Nós sim podemos desenvolver algumas habilidades sociais e emocionais dos alunos. Por exemplo, a habilidade de se trabalhar
em grupo, né? A gente pode desenvolver isso com os alunos. Então, isso é um tipo de habilidade social aí, tá? O ensino adaptativo. Algumas máquinas, alguns softwares podem ajudar nesse ensino adaptativo, mas ninguém tem essa sensibilidade que o professor tem, né? De enxergar o aluno, as suas deficiências, o que o aluno está passando, o que o aluno está sentindo, e sim criar estratégias de ensino, né? Pensar a melhor forma como transmitir, como passar o conhecimento para aquele aluno de forma individual, de forma personalizada. E a gente também é responsável, né, por transmitir valores e ética, e isso a tecnologia ainda, ou acho que nunca vai conseguir, né, passar para os nossos alunos. Bom, mas quais são as contribuições de forma bem genérica, né, que a tecnologia pode ter para a educação? Tá? Não só para a matemática, mas sim de forma geral, né? Citei aqui também alguns casos, por exemplo, acesso a recursos educacionais. Bom, eu comecei a estudar lá a minha graduação em 2002 e estava ainda, né, no começo da internet, né? A internet ainda já estava caminhando ali, a passos largos, mas ainda estava bem no início, né? Então, eu fico impressionado com o que a gente tem de recurso hoje para estudar sobre tudo que a gente tem, né? Na área da matemática, principalmente, se eu queria estudar análise real, por exemplo, só tinha um livro de Leon e só. Eu vou pensar aqui. Hoje em dia, a gente tem uma porção aí de materiais e tudo isso a gente consegue simplesmente acessar na internet. Antigamente só tinha biblioteca, algum curso na televisão e só. Né? Isso fala da minha época, se você for voltar um pouquinho aí, nem isso tinha. Né? Mas hoje a gente tem assim, uma grande quantidade de recursos que a gente pode acessar e tudo está ali, tá? Devido à tecnologia. Vou passar. Bom, a questão do aprendizado personalizado. Isso também é devido à tecnologia. Né? A gente pode criar um ambiente hoje que seja direcionado para uma determinada turma, para um determinado aluno, elaborar materiais, né? Criar um ambiente que seja favorável àquele aluno ou àquela turma. Isso é um tipo de aprendizado personalizado. Né? Pode gerar um aprendizado personalizado. Aprimoramento do ensino. Devido à tecnologia, ao avanço da tecnologia, a gente pode melhorar nossas aulas. Né? Seja utilizando o software, que é a linha que a gente vai seguir aqui hoje, ou simplesmente usando um recurso visual, um vídeo, ou um quadro interativo. Então a tecnologia ela vem para a gente aprimorar nossas aulas, né? E é nessa linha que a gente está seguindo, né? Próximo. Aprendizado à distância. Quando a gente chegou na pandemia, a gente viu que a tecnologia assim, foi importantíssima. Sem ela, todo mundo ficaria parado e a gente não conseguiria, né, fazer nada do que a gente conseguiu fazer. Que a gente moveu, os professores moveram o mundo, né, na época da pandemia. Mas antes da pandemia já existia o aprendizado à distância, né? Existia até pelo correio. Com a internet, isso virou em tempo real. Né? Hoje a gente pode aprender matemática, qualquer curso, né, de tecnologia, qualquer curso de humanos, através da internet. Né? Então, o aprendizado à distância virou em tempo real. Eu costumo dizer para os alunos que, se você quiser assistir um curso de cálculo na Universidade de Oxford, você pode hoje. Né? Se você pesquisar lá, existem plataformas que disponibilizam o curso inteiro. Por exemplo, de cálculo, no YouTube, encontrei uma vez no YouTube, estava lá todas as aulas de cálculo, lá eles gravam, tipo, uma câmera de forma bem profissional, e estava lá o curso inteirinho. Né? Então, isso, só a tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu. A Unicamp também. Tem assim, 3 cursos de cálculo por professores de também já vi da Unicamp, exatamente. E são bem legais. Muito bons, muito bem conduzidos. E a educação inclusiva, né? A tecnologia ajudou bastante também. Essa questão da acessibilidade, né? Existem diversos softwares, programas que ajudam a ler telas, né? A traduzir textos. Então a tecnologia teve essa contribuição importantíssima também. Beleza? Bom,
agora vamos focar um pouco mais na área de matemática, né? Quais são os tópicos, né, que a gente pode abordar para envolver aí a tecnologia e a matemática? Existem diversos tópicos. Eu separei alguns aí, por exemplo, plataforma de aprendizagem online, aplicativos de matemática, gamificação na matemática, realidade virtual e aumentada e inteligência artificial. Todos esses tópicos aí são tópicos da área de tecnologia que você pode usar para o ensino e aprendizagem de matemática. Tá? Existem diversos outros, eles são só alguns. Por exemplo, plataforma de aprendizagem online. Existem diversas, escolhi algumas. Tá? Por exemplo, o Coursera, o Khan Academy também disponibiliza alguns cursos, o Udemy, demais, acho que é a pronunciação. Essas plataformas, que existem diversas outras, elas disponibilizam justamente o que a gente está falando agora. Muitos cursos online que você pode fazer, né? Alguns são pagos, outros não. Por exemplo, na pandemia, né, naquela fase que a gente estava em dúvida do que fazer, eu fiz um curso de Python pelo Coursera, e era um curso gratuito, fiz o curso todinho, em acho que um mês e pouco. Tá? Então existem diversos cursos em diversas áreas que você pode usar. E você pode usar também uma plataforma dessa, por exemplo, o Khan Academy, você pode utilizar, criar turmas, gerar um curso, o seu próprio curso, para a sua sala de aula, né? Para a sua turma. É tipo o Classroom também. Tá? Inclusive ele conversa também com o Classroom. Aplicativos de matemática. Bom, separei alguns, existe também uma porção, né, infinidade aí de aplicativos de matemática que podem ser usados para ensino e aprendizagem. Tá? O mais famoso deles, que é o GeoGebra, que a gente também vai abordar um pouco sobre ele hoje aqui nessa palestra, nas palestras dos professores do área de área. O Wolfram Alpha e o Photomath. Todos eles têm características diferentes, tá? Mas são bastante utilizados, né? Eu acho que esse aqui, muito, né, pelos alunos aí, que é só tirar a foto lá da equação e resolve a equação. Esse aqui é... Não? Pois é. Ele tira, se você colocar lá a equação, você tira uma foto da equação e ele resolve na hora. O Wolfram Alpha também, ele tem bastante coisa, né, para uma caixinha lá, que você coloca a equação e resolve, gera gráfico. Gamificação da matemática. Gamificação da matemática. Passa aí. Bom, essa área, né, é como você trabalhar jogos eletrônicos, jogos nessa área de tecnologia relacionados com matemática. Existem plataformas só para isso, tá? Com tutoriais, com dicas, com ideias. Essas são algumas plataformas que eu pesquisei. Confesso que eu nunca utilizei. Tem uma disciplina que eu até então lecionava, que era informática para ensino matemática, agora com o professor Thiago, que a gente comentava lá sobre alguns aplicativos que podem ser utilizados para o ensino matemática. E eu pedia para os alunos trazerem esses aplicativos, né? Sugerirem alguns aplicativos. Então, alguns alunos traziam lá alguns aplicativos voltados para jogos e ensino de matemática, tá? Inclusive os alunos apresentavam e tal. Essas aqui são algumas plataformas que têm vários jogos e todos eles são direcionados para o ensino da matemática. Então o professor pode, né, se apropriar desses jogos, adentrar nessa área, né, e fazer o melhor uso dessa área. Inclusive, realidade virtual e aumentada. Bom, essa é a área bastante nova, né? O GeoGebra, assim como o ícone do GeoGebra, ele tem, tá, um aplicativo de realidade aumentada. Né? Essa eu nunca utilizei, já fiz uma experiência uma vez, mas nunca utilizei em sala de aula. Tem o Google Speed, uma ferramenta do Google também, que é de realidade virtual, tá? Não voltada para matemática, mas é uma ferramenta que está sendo desenvolvida e futuramente, com certeza, vai ter muito mais coisa aí voltada para matemática. Né? E por fim, uma área que está sendo bastante badalada é a área da inteligência artificial, né? Principalmente o ChatGPT. Isso aqui é um software também que é para tutoriais, para aulas. Eles utilizam inteligências artificiais para elaborar aulas de matemática individuais, né? Magos, e a inteligência artificial também é utilizada aqui. Mas o mais famoso dessa área é o ChatGPT, tá? Se nós da aula a gente vai comentar na aula da palestra, a gente vai fazer um comentário sobre o ChatGPT. Bom, vamos focar agora um pouco sobre o GeoGebra, né? E vou contar um pouco da experiência que eu já tive com esse software. Eu acho o GeoGebra assim incrível.
eu tive contato com o GeoGebra, embora já tivesse utilizado outros deles, antes, né, no final da graduação. Ele foi lançado em 2001, mas eu era meio que resistente a utilizar. Né? Via muita gente falando, mas tem uma certa resistência. Por quê? Eu já tinha um software que me supria, né, para o que eu queria, que era o Implot. Inclusive, Marta gosta bastante do Implot. Acho que tem alguns professores que usavam o Implot. E para o que eu queria fazer um gráfico, fazer alguma outra animaçãozinha que não é recurso também, eu usava o Implot. Só que fiz um mestrado aqui na UFPB e lá tem uma disciplina também de informática, para ensinar matemática, e o professor apresentou o GeoGebra, né, e ia fazer algumas atividades relacionadas ao GeoGebra. Então eu fui forçado a estudar um pouco mais sobre o GeoGebra. Depois eu fiz um curso online do GeoGebra, que é oferecido, né, pelo GeoGebra, né, acho que é o GeoGebra, né, pela forma GeoGebra. Todo semestre tem, todo ano tem. Inclusive, o Juarez é um dos tutores também desse curso. Tá? E aí, aquele contato, né, meio que foi apaixonante. Tá? Depois que eu comecei a utilizar, eu disse, caramba, a quantidade de recursos que tem aqui, a quantidade de coisas que eu posso fazer utilizando o GeoGebra, que eu posso mostrar para os alunos, assim, é uma quantidade absurda de coisas. Tá? E a quantidade de materiais que ele tem também, que ele já disponibiliza, foi algo assim que eu nunca mais vou deixar de usar. Né? O legal é que o GeoGebra vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, ele não parou no seu desenvolvimento. Então, quando eu tive contato com o GeoGebra a primeira vez, ele tinha só aquelas abas básicas, que eram 2D, 3D, né, que a gente vai recomendar aqui. Mas ao longo do tempo, os anos foram passando, ele foi se desenvolvendo. E hoje em dia tem bastante coisa, tá? Inclusive nessa área de realidade aumentada. Bom, ele foi criado em 2001 por Marcus Hornwachter, que ele foi uma tese, né, do doutorado dele, e a popularidade foi só aumentando. Né? Hoje o GeoGebra é conhecido em quase todo mundo, 190 países, 30 mil downloads mensais, existem atualmente 62 institutos de GeoGebra, que são instituições que promovem, né, eventos do GeoGebra, que promovem discussões sobre o GeoGebra. Inclusive, tem a mais próxima, tem um aqui no Rio Grande do Norte, é um Instituto GeoGebra. Tá? Além disso, ele recebeu diversos prêmios em todo mundo. Tá? Por favor. Bom, quais são as vantagens do GeoGebra? Né? O que é que torna ele tão especial? Tá? O GeoGebra é um software dinâmico de matemática. Pessoal, essa palavra dinâmica, né, a gente vê logo na prática, quando a gente começa a utilizar ele, existem alguns recursos do GeoGebra que possibilita algumas animações. Por exemplo, um simples ponto se mover. Isso, aquele primeiro contato que eu tive com o GeoGebra, eu achei incrível. Porque para fazer isso nos outros softwares, era assim, a gente utilizava bastante coisa para que isso acontecesse. E o GeoGebra é muito simples. Você pode criar lá uma ferramenta de controle deslizante e fazer um ponto se mover de forma bem simples. Então, aquela ideia lá, né, de pegar, pega um ponto aqui, agora imagina um ponto ali. Isso com o GeoGebra eu posso não imaginar, e sim mostrar para os meus alunos. Olha, vamos agora ver o ponto se movendo. Tá? E para quem estudou de forma bem estática, né, digamos assim, toda essa teoria matemática de forma estática, quando a gente vê algo assim, que pode se mexer, que pode se mover, que chega bem próximo do que de fato acontece, isso foi algo assim que enche os olhos, tá? Os olhos chegam a brilho. Que lindo. Que brilho. O GeoGebra, ele não é só utilizado para matemática de nível superior, e sim para todos os níveis de educação. Algumas aplicações que eu fiz no GeoGebra, algumas aplicabilidades, eu utilizei para o nível superior. Mas, por exemplo, o Helder não está aqui, mas teve uma época que ele estava me mostrando lá os epiléticos que ele estava construindo para trabalhar com frações, aquela ideia que o Romulo comentou pela manhã, né? Aquela ideia do concreto, de que se o aluno ele trazer, né, alguma aplicação real, ele vai entender melhor. Eu trago isso também para a tecnologia, né, para a questão do visual. Tá? Se ele vê lá
a pizza, né? E viu as frações, aquilo ali vai ajudar ele a entender melhor, tá? O legal do GeoGebra é que, se você olhar os outros softwares, antes do GeoGebra, eles só tinham lá uma plataforma, né? Tinha lá um ambiente, ou era de álgebra ou era de geometria. Mas o GeoGebra, ele, numa plataforma só, ele une a aba a tela, né? Que envolve a parte de álgebra, a parte de planilhas, a parte de gráficos, a parte de... Se você quiser enxergar tudo isso, você consegue enxergar no GeoGebra. E o mais legal de tudo é que todas essas abas aí, elas conversam entre si. Tá? Então, por exemplo, se eu faço um gráfico gerado por uma tabela, né? E eu quero mexer nessa tabela, ao mesmo tempo visualizar o que acontece com o gráfico. O GeoGebra permite isso, né? A gente consegue visualizar isso. Tá? Hoje, além de ser disponível em vários idiomas, tem em português há muito tempo. Tá? E o mais importante, né? Ele é gratuito. Ele é gratuito. Existem alguns outros softwares que já vi meio que, digamos assim, imitação do GeoGebra, né? Porque o GeoGebra ainda é o mais importante, que são pagos, né? Já vi alguns vídeos, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre... Pode passar. Não, pode voltar. Sobre o que alguns teóricos, né, alguns pesquisadores nessa área de tecnologia digital, informação e comunicação, dizem sobre o uso de tecnologias, né, principalmente esses softwares dinâmicos, né, tipo GeoGebra. Na matemática, tecnologias digitais de informação e comunicação colaboram em atividades de investigação e facilitam visualizações, manipulações e levantamento de hipóteses, entre outras ações. Bom, isso aqui a gente, quando você começa a pensar na aula, né, e começa a pensar em algo que você quer mostrar para os alunos, a gente começa a criar que a gente chama de inlets, né, construções no GeoGebra, pensando nisso, pensando na visualização, pensando na manipulação, pensando no levantamento de hipóteses. Então, quando eu vou fazer uma construção do GeoGebra, né, e eu quero que meus alunos utilizem aquela construção, então o que está envolvido ali? A manipulação. Não vou construir só para olhar, só para o aluno visualizar. Eu quero que o aluno mexa também, tá? A questão da interatividade. Essa parte da visualização eu acho muito importante. E como falei para vocês, né? No curso que envolve muita geometria, por exemplo, o curso de álgebra vetorial, ou um curso de geometria plana, geometria espacial. Bom, eu estudei, e acho que boa parte das pessoas aqui estudaram, né? Com todo mundo fazendo a figura lá no quadro, né? Imaginando, olha, imagine que você gire essa figura aqui, né? O que é que você vai ver por trás? Nessa perspectiva aqui, o que é que você enxerga, né? Eu estudei dessa forma. Só que com o GeoGebra, a gente pode fazer isso. A gente pode, essa questão da visualização, eu posso olhar de todos os ângulos que eu quiser, né? Então, as construções que são feitas são pensando nessas características aí, nesses aspectos, né? De visualização, de manipulação, de levantamento de hipótese. Porque a partir do momento que você faz uma construção, vou mostrar exemplos daqui a pouco, e você disponibiliza para o aluno, ele pode mexer lá naquela construção, ele começa a perceber, você pode instigar isso no aluno, né? E ele por si só começa a perceber o seguinte: se eu mexer nesse parâmetro aqui, o que acontece com essa figura? O que acontece com esse gráfico? E aí ele começa a criar hipóteses, ele começa a criar conjecturas do que pode acontecer. Isso é interessante, né, no ponto de vista de ensino, né, de aprendizagem, porque o professor pode aproveitar isso e vai lá, tem que fazer. Eita, aconteceu isso. Será que tem como a gente provar isso matematicamente? Né? Essa sua hipótese aí, o que você acabou de visualizar, né? E aí a gente vai construindo o conhecimento, né? Vai instigando os alunos a chegar onde a gente quer. Os outros autores, eles vão nessa direção também. Por exemplo, Giraldo, ele diz que em relação às construções geométricas elaboradas com a tecnologias digitais de informação e comunicação, ele diz o seguinte: defende que as mesmas apresentam grande vantagem sobre as desenvolvidas com lápis e papel,
pois quando concluídas, é possível alterar, com praticidade, alguns elementos e observar as modificações decorrentes. De fato, né? Quando você mexe lá no parâmetro, mexe em algum detalhe lá da construção, ele pode voltar e refazer, né, de forma bem prática. Esse aspecto permite que o aluno investigue diversos exemplos e estabeleça conjecturas, sendo preparado para o exercício da argumentação matemática. Bom, os outros, né, diz o seguinte, que assim a manipulação direta de objetos possibilitada pelas TDIC contribui para o desenvolvimento dos conceitos. Ok? Pode passar, então. E aí, Santos e Silva, né, ele termina, né, falando um pouco sobre o GeoGebra, diz que o GeoGebra permite a assimilação dos conhecimentos de forma diferenciada e motivadora, possibilitando apresentar os conteúdos ou atividades de forma dinâmica, criativa, reflexiva, incentivando o interesse e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com o GeoGebra, né? Eu tive contato com o GeoGebra, como eu falei para vocês, né, lá no mestrado, né, nessa disciplina, foi em 2015 para 2016. Tá? E aí, quando eu comecei a utilizar, eu estava dando aula de cálculo nessa época, e uma coisa que me incomodava bastante, né, eu acho que me incomoda isso, todo professor de cálculo, né, é a definição de cálculo, a definição de limite, né, propriamente dito, por épsilon e deltas, que é, coloquei só aí para a gente lembrar, né, para todo épsilon maior que zero, existe delta, se para todo épsilon maior que zero existe delta maior que zero, para quê? O módulo de x menos a seja menor que zero, menor que delta, então o módulo de f de x menos zero é menor que epsilon. Como é que ensina isso, né? Como é que traduz isso para o aluno? De fato, o aluno entenda, né? Porque o que é que a gente faz, né? Geralmente faz. A gente faz lá o gráfico, né? Bota lá a função e tenta fazer com que o aluno entenda que se a gente pegar lá, né, tem lá o A, né, que é para onde o x está indo, criar um intervalo em torno do A, né? A menos delta mais delta, todo mundo naquele intervalo vai cair dentro do intervalo, né, gerado por epsilon ali, L menos epsilon, L mais epsilon. Né? Então o cara dá um epsilon, aí eu vou ter que ir lá conseguir um delta, que todo mundo naquele intervalo cai dentro do epsilon. Né? Mas será que existe, eu vou conseguir isso para todo delta, né? Essa brincadeirinha vai até quando? E como é que o aluno, será que tem alguma forma do aluno visualizar isso? Então, eu disse, o GeoGebra pode ser importante. Vou pesquisar nas materiais que já existem no GeoGebra, encontrei algumas coisas que serviram de inspiração, mas nada ainda como eu queria. Então eu gastei um tempinho, e aí, para você criar epiletos no GeoGebra, a manipulação é simples do GeoGebra, mas para você criar os epiletos é preciso que você gaste tempo, uma dedicação, uma certa criatividade, né, e um certo domínio matemático também. Né, porque depois que a gente vê a figurinha pronta, né, a gente não sabe o trabalho que deu, né? Quem olha não sabe exatamente o trabalho que deu para você chegar lá naquela construção. Tá? Mas toda a construção, existe muita matemática por trás. Né? Você tem que saber os conceitos matemáticos para você criar uma animação, um epileto, uma construção do GeoGebra. Tá? A gente está falando aqui de uma construção um pouco mais sofisticada, né? Porque vocês podem fazer uso do GeoGebra, uso mais, digamos assim, de forma mais simples, por exemplo, só gerar um gráfico, né? Eu quero criar um gráfico lá para colocar na minha lista de exercício. Isso é bem simples, né? A gente está falando aqui de ou você utilizar, ou você fazer uma construção do GeoGebra que venha ajudar os seus alunos a entender um determinado conceito, né? Um determinado exemplo. Pode passar. E aí, olha, aqui está como se fosse eu criei um GIF, tá? Eu fiz Já disseste umas 3 vezes, mas eu nem entendi. CCA, que é epileto. Tipo... O significado disso? Sim, é tipo... É uma construção do GeoGebra, né, que é tipo um pequeno programa dentro do GeoGebra, para um determinado fim. É isso aqui, mas esse aqui é um exemplo de epileto. Tá? É um arquivo do GeoGebra com um determinado objetivo e a gente chama de epileto. Um aplicativo, um pequeno aplicativo dentro do próprio GeoGebra, tá? Que você pode disponibilizar de forma online, né? Lá na plataforma do GeoGebra.
Pronto, então qual foi a ideia aqui? Pensei um pouco de criar, de forma interativa, né, um Wakelet, um aplicativozinho de GeoGebra, em que o aluno e o professor, né, como no caso, eu queria que o aluno entendesse a definição do limite, e que fosse interativa, o seguinte Wakelet. Aqui a gente entra com a função, o aluno pode colocar qualquer função aqui, tá? Aqui ele pode mover o cursor e determinar quem vai ser o A, né, para onde o X está indo, tá? E aí o Wakelet já gera a função, né, e mostra aqui o A. Tá? O grande desafio era como é que eu vou criar o epsilon e o delta, né, essa questão dos intervalos, né? Então eu criei aqui um provedor deslizante com o valor de epsilon, que o aluno pode pegar e mexer aqui também, tá? Esse epsilon. E o desafio maior era criar o delta, né? Porque esse delta, quando a gente vai fazer a demonstração lá do limite, né, a gente encontra que esse delta geralmente é epsilon sobre 2, epsilon sobre 3. Então eu pensei em criar um delta do tipo epsilon sobre n. E aí variar o n. Claro que isso aqui não é de forma tão geral assim, tá? Serve para alguns exemplos. Mas servia para um propósito, que era entender a definição de limites, né? E aí, aqui o aluno pode, por exemplo, eu dou um determinado exemplo, né? X ao cubo e para quando A é 1, né? Foi esse caso aqui. E aí, quem deve ser o delta aí, para que todo mundo aqui gerado esse intervalo caia dentro do intervalo gerado por epsilon, para qualquer que seja o epsilon, E aí a gente poder fazer essa demonstração matemática, né, na mão e encontrar esse epsilon. Mas antes disso, eu pedi para os alunos, ó, vai mexendo aqui, será que para esse epsilon aqui, esse delta serve? A gente percebe que tem um delta aqui que não serve, né, que vai cair fora, do intervalo, tá? Mas para um determinado delta, vai cair dentro. E daí não sai mais, né? Então a gente junta aí, né? Ó, para esse intervalo aqui, para perceber que está fora do intervalo, para esse delta, né? Mas se você for mexendo aqui, aumentar o n, e com isso você vai descobrir outro valor de delta, todo mundo aqui agora vai cair dentro do intervalo gerado por epsilon, tá? E a gente trabalha nessa questão, cria uma sequência didática para que o aluno vá lá, joga esse valor, joga essa função, joga esse valor, mexe no parâmetro e deixa o epsilon tanto. Agora pega lá o n e move ele até tal valor. E aí, qual a conclusão que você chegou? Me responda aí, o que é que você entendeu sobre isso? E aí o aluno vai, né, aos poucos, vai pensando um pouco sobre, de fato, o que está escrito ali, né? Então, essa é a ideia, né, por trás de criar esses epiletos de GeoGebra. Esse simples epileto aqui, peguei na época, em 2016, ia ter o primeiro congresso de GeoGebra, e aí eu dei mostrei como fazer a construção, né, criei um pequeno trabalho, e submeti lá no congresso e apresentei lá no congresso, foi lá em Natal, no primeiro congresso de GeoGebra em 2016. Tá? Então gerou um trabalho no congresso de GeoGebra. Tá? Vou passar. Bom, inspirado nessa ideia da definição do cálculo, eu sempre priorizo muito, eu sempre falo para os alunos, ó, não tem nada você saber calcular limites, por exemplo, se você não entende o que é o limite. Porque se você calcular o limite, todo mundo em algum momento vai conseguir fazer. Né? Porque não tem muito o que fazer. Você tem que dominar um pouco da matemática básica, né? Alguns artifícios, você vai conseguir calcular o limite. Agora, o que é que você está calculando? Isso para mim é tão importante quanto calcular o limite. Você saber as definições, você entender os conceitos. Então, pensando dessa forma, eu, em 2017, tive um projeto, um edital aqui para fazer projetos, né, de ensino, né, aprendizagem, e eu submeti um projeto, e o nome do projeto era Descomplicando o Cálculo por meio de epiletos de GeoGebra. E aí, junto com um aluno da engenharia, Sueli, na época, a gente criou alguns outros epiletos que envolviam conceitos de cálculo que são os conceitos, assim, digamos assim, mais importantes, né, do cálculo. Pode passar. E aí são alguns exemplos do que a gente criou, tá? Por exemplo, a ideia lá da integral, né, da soma de Riemann. Então aqui você pode entrar com a função, aqui escolher os limites aqui de integração, né? E aí aqui você controla a quantidade de retângulos que você tem aqui. Aqui você vê a soma superior, a soma inferior, a soma real. Você pode escolher aquilo que você quer visualizar, tá? Aqui ele mostra alguns valores. Aquela questão também que eu achava retada. Isso aqui eu criava no plot, mas dava muito trabalho para criar um plot.
né, que é a ideia da reta tangente, né, a curva, né, e você vê a taxa de variação, aquela ideia lá da definição do conceito de derivada, né, e aqui a gente pode mexer, ó, nesse contorno de design e ver a reta brincando aqui, ó, ela sendo tangente em todos os pontos da curva. Você pode escolher a curva também, tá bom? Aqui um epilete sobre a teoria do cálculo médio, aqui também sobre limites laterais, limite lateral esquerda, limite lateral direita. O resultado final, né, desse trabalho gerou também um trabalho no congresso lá no terceiro encontro de formação de professores de matemática, que foi no Rio de Janeiro. Tá? Esse aqui foi outro, também foi um outro projeto, acho que foi em 2018, também aqui no Interconecta, do IFPB, e a gente desenvolveu o GeoGebra Book, que é um recurso também que o GeoGebra tem dentro da sua plataforma, que é você criar livros usando as ferramentas de GeoGebra. Tá? Então você pode ter toda a estrutura de livro, tem um título, você pode criar tópicos, e cada tópico desse você pode desenvolver aqui várias ferramentas, atividades inclusive, você pode anexar textos, PDF, criar questões de múltiplas escolhas, incluir ferramentas lá do GeoGebra. Qualquer ferramenta que você tem um GeoGebra você pode incluir também. E aí a gente desenvolveu alguns tópicos, né, nesse GeoGebra Book, de número recursos para o ensino de álgebra vetorial. Então, a gente criou um capítulo sobre vetores, e aqui nesse capítulo de vetores a gente criou alguns tópicos sobre como mostrar a soma de vetores, classificar classificação de vetores, algumas operações com produto vetorial, produto misto, e aí aqui a gente mostra, né, por exemplo, no produto vetorial, que o módulo do produto vetorial é a área de paralelogramo, e a gente mostra a animaçãozinha, tá? Então, o aluno que quisesse explorar um pouco, né, ele entrava lá no tópico, né, e tinha sempre alguma atividade, tá, para o aluno desenvolver. Então, esse trabalho ele também foi apresentado no congresso, no 4º encontro de professores da formação de professores de matemática, foi em São Paulo, tá? Gerou também o trabalho no congresso, passado. Bom, nessa disciplina de informática para ensino matemática, né, a gente passava, acho, algumas aulas, né, explorando um pouco mais de GeoGebra, e eu procurava desenvolver algumas atividades em que os alunos fossem construindo, né, fossem desenvolvendo essa ideia de construir alguma animação, algum epilete, e junto com essa construção ele percebesse o tanto de matemática que é usada, né, para fazer essa construção, o quanto de conhecimento a gente envolve para fazer uma simples animação. Mostra aí, João, por favor. Pode passar mais. Pronto. Essa aqui, essa animação aqui de verde, a gente chama de anticlepsidra. Não é muito conhecido, mas acredito que alguns conhecem. A anticlepsidra é a região entre um cilindro, limitada pelo cilindro, e dois cones, né? E o legal é que o volume da anticlepsidra é igual ao volume da esfera, né? Aí como é que prova isso? Bom, a gente pode provar matematicamente lá na mão, né, que é importantíssimo, faz parte também. Tá, mas será que a gente pode ir construindo, né, essa verificação de que o volume da anticlepsidra é igual ao volume da esfera? E em determinado momento da aula a gente fazia isso, né? Então começava, vamos lá, como é que a gente vai fazer essa construção aí? Né? A gente vai primeiro visualizar a anticlepsidra. Então vamos lá, construir o cilindro. Então a gente desenvolvia lá as ferramentas do GeoGebra 3D e construir o cilindro. Vamos construir os cones dentro do cilindro. Vamos verificar se o volume, né, qual o volume desse cone, qual o volume desse cilindro. Vamos verificar que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume dos cones, que é o volume da anticlepsidra. Então a gente verificava tudo isso no GeoGebra, né? O GeoGebra tem essas ferramentas de calcular volume e a gente ia subtraindo, somando, comparando. E no final, usando várias ferramentas, a gente com ferramenta de ângulo, né, relações do triângulo, chegava a essa construção aqui, tá? Essa animaçãozinha que mostra, né, a anticlepsidra e mostra a esfera também, tá? Então a simples construção, simples entre aspas, né, porque gastava a aula toda para fazer essa construção, mas a gente envolvia os alunos, né, nessa construção
e explorava vários conhecimentos matemáticos, né? De geometria espacial, de geometria plana, além das próprias ferramentas do GeoGebra. Beleza? Vamos passar. Bom, nesse mestrado que eu falei para vocês, comecei a estudar métodos numéricos para resolver EDOs. Né? E aí, ao longo da dissertação, né, conversando lá com o orientador, eu percebi que, assim, sempre gostei dessa questão desse aspecto da visualização, né, não existia nenhum software que mostrasse os métodos numéricos de forma animada, né, de forma dinâmica. Eu queria comparar os métodos. Quais são os métodos que a gente estudou? O método de Euler, o método de Rugen-Coulter e o método de Rugen-Coulter de quarta ordem. Quem já estudou métodos numéricos aí, EDO, já lembra disso ou vai estudar ainda, né? E aí, eu queria algum software, algum programa que mostrasse esses métodos, né, e a comparação entre eles, analisando a solução exata da EDO, analisando o erro, né, e os gráficos também. Eu encontrava isso de forma individual, e dinâmico era, né, só aquela forma estática lá. A gente tinha também os algoritmos para criar os programas, por exemplo, você pode fazer isso em Python, você pode fazer em qualquer linguagem de programação, mas nada dinâmico. Inclusive no GeoGebra eu procurei também, encontrei uma coisa ou outra ali, mas nada como eu queria. Então, eu disse, ó, vamos mudar aqui a ideia da dissertação, né? Vamos pensar em criar um applet, né? Um programinha de computador, uma animaçãozinha, que mostra exatamente isso, porque ninguém fez ainda, ninguém tem isso ainda no GeoGebra. E a gente trabalhou um pouco e fez esse applet aí, que a gente entra aqui com a EDO, né? As condições iniciais, cada método desse existe um passo, né? Que você dá, e a gente criou aqui um controle dizendo que a gente pode controlar esse passo. Aqui você escolhe o método que você quer analisar os resultados, e para cada método tem a solução do método, a solução exata de fato da EDO e o erro, né? A diferença aqui entre a solução e a solução exata. E aí, a gente fez isso e ficou desse jeito aí, né? Esse é um exemplo para quando a EDO desse tipo aqui, né? Y igual a Y coseno de x. Isso gerou também um trabalho, né, uma dissertação em que a gente mostra lá a construção, né, fala um pouco sobre os EDOs, os métodos, como foi construído o applet, e gerou um artigo na revista do professor Matemática Online em 2020, tá? O artigo saiu em 2020. Tá? E aí, no final, para a gente relacionar isso com o ensino, eu criei também lá na dissertação uma sequência didática para fazer o uso, por exemplo, um professor que tira da aula de métodos numéricos, como é que ele utilizaria, né, esse applet. Então a gente cria lá uma sequência didática, ó, você pode, no primeiro passo, você pode pedir para o aluno fazer isso, né, no segundo passo, você pode explorar essa ferramenta aqui, e aí foi criada também essa sequência didática para fazer o uso do applet. Fazer a construção por si só, essa não é a ideia, né, do que a gente está estudando aqui, do que a gente está discutindo aqui, né. A ideia é transformar isso, né, de alguma maneira, né, para o ensino e a aprendizagem matemática, tá bom? Pode passar. Bom, encerrando essa parte aí do GeoGebra, é obrigado você a construir, fazer essas construções de GeoGebra? Não, para utilizar o GeoGebra de forma alguma, tá? É necessário que você tenha um conhecimento mínimo, que você pode ter um domínio lá de como gerar gráfico de GeoGebra, né, como fazer algum tipo de manipulação. Mas, se você não quer, né, ou não tem tempo de fazer os seus próprios applets, as suas próprias construções de GeoGebra, não tem problema. Se você quer utilizar esse sala de aula, não tem problema, porque lá na aba de materiais do software GeoGebra, existem mais de 1 milhão de atividades. Do que você quiser, do que você precisar. É só você colocar aí a busca e vai aparecer lá um monte de animações, um monte de ferramentas, um monte de applets. E aí você escolhe alguns deles, né, dá uma explorada um pouco, pensa um pouco sobre como você pode utilizar aquilo ali, que você achar melhor, e utilizar, tá, em sala de aula. O GeoGebra, sem dúvida alguma, ele é o software mais utilizado no mundo inteiro, né, para ensino e aprendizagem de matemática, sem dúvida alguma. Só no banco de dissertação do Profimato, que é do mestrado de profissional em matemática, existem mais de 400 dissertações relacionadas ao GeoGebra. Tá? Se você for olhar aí o número de artigos, de publicações sobre o GeoGebra, é imensa, né? Quantidade de tutoriais, quantidade de materiais, mais de 1 milhão, nenhum outro software que vai ter essa quantidade aí de materiais criados, tá? Beleza?
Bom, para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre o que está sendo bastante badalado hoje em dia, né, que é a inteligência artificial. Né? E aí, quem já está fazendo uso aí da inteligência artificial, mais especificamente do ChatGPT? Olha, se os professores não, tenho certeza que os alunos sim. E aí, entra essa discussão, né? Bom, a gente vai ficar para trás, como é que a gente pode relacionar, né, essa... Eu uso muito, principalmente para tirar dúvida, porque às vezes você esquece de alguma coisa que foi dada em aula, mas é difícil procurar. Pois é. E aí você pode pedir para o ChatGPT Na hora, explicar tal né? Ele assunto. responde na hora, ele atende na hora, não é isso? Pois é. Não responde na hora não, responde daqui a uma semana, 2 meses. Não vou atrás do ChatGPT para procurar resposta de questão, porque ele é burro. O ChatGPT é burro Por em enquanto, matemática. né? Por enquanto. Por enquanto. Mas Mas a ideia da linguagem artificial é justamente essa, né? Ela vai aprendendo, vai sofisticando, vai melhorando, tá? O ChatGPT, né, é um modelo de linguagem baseada em inteligência artificial, desenvolvido pela OpenAI. E ele é treinado em uma vasta quantidade de textos de internet e é capaz de entender e gerar texto de maneira natural. Ele tem um banco de dados aí da internet inteira, digamos assim. Ele vai lá, faz uma apanhada e gera os resultados que você pediu. Tá? Claro, tem muitas limitações ainda, como ele falou, ele ainda dá muita coisa que é errada, né? Mas é uma tendência, ele vai melhorando. Já essa é a versão 3.5, mas existe a versão 4, mas é paga. Tá? Então a gente fica com a versão mais atualizada dele. Mas assim, é uma tendência. Não adianta você dizer, nunca vou usar isso, ou você pode até descriminalizar nesse momento, né? Tem algumas restrições, mas a tendência é que isso evolua. A tendência é que os alunos façam mais uso do ChatGPT. Então a gente tem que trazer essa tecnologia para a gente, né? A gente tem que ser nossa aliada, né? Não escantear ela, né? Porque a gente vai ficar ficando para trás se a gente fizer isso. Né? Então, como trazer a tecnologia, como usar o ChatGPT, né, para as nossas aulas? Essa é a grande discussão. O ChatGPT bem recente, não fez nenhum ano ainda. Então está se discutindo muito ainda de como utilizar ele para o ensino, como a gente pode usar ele em sala de aula. Tá bom? Então existe muita discussão ainda sobre isso. E se você for procurar artigos, ainda tem poucos, porque o pessoal está se apropriando ainda, né? Mas eu fiz algumas observações aqui, pode passar agora, sobre como a gente usar os benefícios do ChatGPT na educação primária. Por exemplo, ele pode oferecer explicações detalhadas sobre conceitos matemáticos complexos. Porque complexo, mas qualquer conceito aqui que você pedir, ele vai dar. Bom, a gente pode garantir que vai ser 100% correto? Não. Mas até essa parte, né, do que não está correto, a gente pode utilizar também para aprendizagem. A gente pode pegar isso e ter sempre o senso crítico. Sempre. Toda vez que a gente for avaliar, por exemplo, uma resposta que o ChatGPT dê, a gente tem que ter esse senso crítico, né? Não simplesmente aceitar e, isso aqui ele está dizendo é verdade. A gente tem que ter essa noção. E utilizar isso a nosso favor também. Por exemplo, se for utilizar isso na sala de aula e ele der uma resposta incorreta, né? Por quê? Porque, como foi que ele, entre aspas, pensou, né? Por que está dando essa resposta correta? Qual seria o correto, né? Então, tentar abordar isso, né, de alguma forma. Por exemplo, por favor, João. Eu simplesmente fiz uma pergunta aqui para ele, só para um exemplo, né? Para ele me explicar o princípio da casa dos pontos. E que ele desse exemplo. Ele fez esse texto aí, explicou, na minha avaliação está correto, tá? E pedi para ele dar exemplo, ele deu 3 exemplos, selecionei um aqui. Para você ver, isso em coisas de segundos. 2, 3 segundos ele me deu essa resposta aí. Né? Então, conceitos que você desconhece, que você prestar muito tempo, né? Pesquisando no livro, ou até mesmo no Google, né? Ele dá assim, coisas de segundos, questão de segundos. Tá? Pode passar. Olha, a gente pode utilizar, eu já vi alguns professores, inclusive, utilizando o ChatGPT para criar lista de exercício. Né? É uma forma também de a gente usar o ChatGPT. Inclusive,
tem que ter senso crítico, porque acho que foi você, não foi que colocou lá uma lista que o professor pediu para ele fazer, uma lista de cálculo, né? E tinha lá uma questão que tinha lá um conceito errado, né? De achar ele limpo, né? Alguma coisa assim. Mas se o professor não dominasse, simplesmente pegasse a lista e encaminhasse para os alunos, né? Faria uma atividade errada. Só para a nível de exemplo, eu pedi para ele elaborar aí, pode passar. Aqui uma lista de 5 exercícios sobre equações de segundo grau. E aí eu coloquei, o que eu faço? Aí ele criou aqui e resolve as equações, tá? Bem simples. Mas ó, o legal é que você pode conversar com o ChatGPT como se fosse uma pessoa, né? E se você abre lá essa aula, né, de uma conversa, cada vez que você vai conversando, ele vai aprimorando, né? Ele vai entendendo aí o contexto e vai melhorando as respostas. Né? Pelo menos isso é o que diz a inteligência artificial. Né? Só, eu queria que você me desse, criasse essa lista, só que com problemas. Eu achei a lista muito seca, né? Então, pode passar aí. Como é que seria? Ó? Gostaria que a lista fosse formada por problemas contextualizados. Aí ele me deu 5 atividades, 5 exercícios aqui, né? Um problema da área de retângulo, problema da altura do projeto, problema de preço do produtor, do produto. Então, isso pode ser de grande utilidade, né, para o professor, tá? Essa facilidade, né, que a gente pode ter, e às vezes quando você está sem ideia, quer algo rápido, então o ChatGPT vai servir uma mão na roda, né, para isso também. Pode passar ali. Bom, pesquisando um pouco mais, né, se tinham alguns professores na área da gente já utilizando o ChatGPT, né, pesquisando alguns artigos, eu encontrei um, pode passar aí, que uma utilização do ChatGPT do ensino. Esses professores aí, né, Fabiano e Valinei, eles utilizaram o ChatGPT numa disciplina tipo essa, né, de informática para matemática, num curso de licenciatura em matemática, né, e nesse artigo eles pediram para os alunos que escolheram lá 3 softwares, um foi o GeoGebra, o outro foi o Scratch e o outro não lembro agora. E eles pediram para os alunos pedissem para o ChatGPT criar planos de aula sobre cada um desses softwares. E aí, depois eles vão analisar esses planos de aula, né? O que o ChatGPT fez de diferente? Será que ele seguiu a ordem lá do plano de aula tradicional que a gente utiliza fazer, né? Será que ele deu alguma ideia diferente? Então, eles criaram alguns critérios de como analisar esses planos de aula. Eu achei interessante, porque isso é uma primeira abordagem, né? Uma abordagem de como utilizar o ChatGPT a nosso favor, tá? Para criar planos de aula, para entender. Pode passar. Bom, mas é importante o seguinte, embora o ChatGPT possa ser uma ferramenta útil, ele não deve ser substituído a expertise e experiência do professor. Os educadores devem sempre revisar e adaptar as informações fornecidas pelo ChatGPT para atender as necessidades específicas de seus alunos e objetivos educacionais. Além disso, é importante manter o equilíbrio entre o uso da tecnologia e métodos pedagógicos tradicionais para criar planos de aula eficazes. É o que eu sempre defendo. Olha, não existe metodologia perfeita ou a metodologia mais correta. Existem diversas metodologias. Não quer dizer que você vai usar a tecnologia sempre, ou ela é a melhor metodologia para ser aplicada em qualquer conteúdo matemático. Longe disso, tá? Com a experiência, né, que você vai ter, né, que você vai adquirir em sala de aula, e às vezes com as experiências, né, você vai ter essa noção, vai ter esse feeling de qual metodologia você vai usar para determinada turma. Às vezes pode dar certo, às vezes não. Né? Às vezes você, vou escolher esse software aqui para trabalhar com os alunos tal conteúdo. Você vai tentar. Né? Pode dar certo em uma turma, pode dar em outra. Mas o importante é a gente ter esse conhecimento, é a gente dominar essas metodologias. Eu posso usar um material concreto, posso usar o GeoGebra, né? Posso usar qualquer outra metodologia. Você tem que dominar, né, essas metodologias e fazer uso delas. Né? Você vai fazer essa escolha. Né? O importante é que você tenha esse domínio de todas essas metodologias. Tá? Não existe a perfeita, não existe aqui, ó, essa daqui que vai servir sempre. Né? Porque a gente sabe que isso depende muito da turma, depende da escola que você vai trabalhar.
Tem vários fatores aí. Pode passar. Pô, essas são as referências, né, que eu citei. Os artigos. Pode passar. E para finalizar, é o seguinte: a eficácia da tecnologia na educação depende da forma como ela é integrada no processo de ensino e aprendizado. Ela deve ser usada de maneira planejada e alinhada aos objetivos educacionais para colher os benefícios máximos. Ou seja, não adianta simplesmente saber usar a tecnologia e tentar mostrar isso para os alunos se não tiver um objetivo ali por trás, né? E fazer com que os alunos se envolvam também nessa tecnologia. Explore isso, tem algum resultado com isso, tem algum benefício. Tá? A gente tem que aliar a tecnologia, né? a nossa sala de aulas, integrar esse processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? É isso. Tá?